Estarmos aqui novamente para louvarmos e engrandecermos o santo nome do Senhor. Amém? Quem veio buscar uma resposta da parte de Deus essa noite? Aleluia! Ele já se faz presente aqui, irmãos. O Espírito Santo é real, porque enquanto eu preparava a mensagem em casa, coisas eram acrescentadas por ele e os louvores já começaram a falar com a gente, irmãos. Se você estiver esperto, atento, você vai sair daqui com a sua resposta nas mãos, em nome de Jesus. Amém? Aquele que trouxe sua Bíblia, abra comigo no livro de Romanos, no seu capítulo 8 e no seu versículo 31 em diante. Romanos, capítulo 8 e versículo 31. Amém? Aquele que não trouxe, temos no telão ali também a mensagem, amém? E a palavra do Senhor fala assim para mim e para você nessa noite. Eu vou fazer a leitura, irmão, somente do versículo 31, daí depois a gente vai dando sequência junto, em nome de Jesus. E o versículo 31 fala assim para mim e para você. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Mantenha a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus, que nós vamos estender até o versículo 39 essa leitura. Amém? Irmãos, na minha Bíblia, o tema dessa mensagem, a qual o apóstolo Paulo manda para a igreja de Roma, está assim: vida vitoriosa em Cristo. Vida vitoriosa em Cristo. Irmãos, interessante que nos domingos desse mês, nós estamos aqui aprendendo a buscar o Senhor. Nós estamos ouvindo mensagens no domingo sobre o tema de busca a Deus, buscando a Deus. Como nós temos que fazer para buscar o Senhor até que nós encontremos a Ele. Então, irmãos, o Senhor falou no domingo passado, a qual eu estive ministrando aqui nesse mesmo lugar, que a gente tem que buscar Ele de todo o nosso coração, até que nós possamos encontrar Ele. Interessante que a busca do Senhor, como já foi falado aqui através dos louvores, nada mais, nada menos do que é o nosso esforço de estarmos na presença do Senhor, o esforço de nós buscarmos a Deus, o esforço para nós estarmos todos os momentos do nosso dia mais perto dele. Então, irmãos, essa busca cabe a mim e a você fazer, de nós esforçarmos ao ponto de nós encontrarmos o Senhor, porque a palavra dele fala: esforce e busca de todo o seu coração até vocês me encontrarem, porque quando colocarmos todo o nosso coração na busca, achemos o Senhor. Então, irmãos, esse é um processo a qual eu e você devemos fazer. Irmãos, e se nós fazemos isso todos os dias, nós criamos com o nosso Deus intimidade. Nós ficamos mais próximos, nós somos mais íntimos, nós somos mais acessíveis a Deus através da nossa busca. Irmãos, e o que isso reflete na minha vida, na sua vida? É que quando eu e você precisarmos de uma resposta do Senhor, nós acharemos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Irmãos, e o apóstolo Paulo fala nesses versículos a qual a gente vai meditar: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, você já parou para imaginar? Se Deus é por você, alguma coisa pode estar contra você? Não pode, porque o maior é o nosso Deus, o Todo-Poderoso é o nosso Deus, o Deus que vence batalha é o Deus ao qual nós servimos. Então, se nós estamos com a nossa vida buscando a Deus, nós estamos na intimidade com Deus, eu e você temos total direito de batermos a mão no nosso peito e falar: se Deus é comigo, quem será contra? Se Deus é comigo, o que será contra a minha vida? Se Deus é comigo, o que pode me parar? O que? Irmãos, mas para isso acontecer precisa da busca, precisa da intimidade, ao ponto de eu e você colocarmos a nossa vida perante a situação e falar: ela não pode contra mim, porque o Senhor está comigo e eu estou íntimo do nosso Deus. Amém? E olha que interessante, para a gente entender a profundidade desse versículo 31,
o que fala no versículo 32. Olha a situação a qual o Senhor expõe através da boca de Paulo nesse versículo. Aquele que nem mesmo seu filho poupou. Olha o que interessante. Antes entregou por todos nós. Ele fez acepção de pessoas aqui? Não. Ele entregou por mim, ele entregou por você, ele entregou por o que está lá fora. Mas vai depender da nossa intimidade com o Senhor. E olha que ele continua falando. Como também nos dará com ele todas as coisas? Irmãos, sacrifício maior pela minha vida e pela sua vida o nosso Deus já fez. Ele entregou aquele que ele tinha de melhor por amor a nós. Ele entregou o que ele poderia entregar de melhor pelas nossas vidas. Ele não poupou o seu próprio filho por amar a mim e a você. E interessante que esse amor vem antes da parte dele do que de você para com ele. Porque a palavra do Senhor também vai falar. Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Ou seja, antes de você confessar com a sua boca que você o amava e entregava a sua vida para ele, ele já te amava. E ele entregou o seu filho, ele não poupou o seu filho por amor a você, por amor a mim. Irmãos, e se a gente tem isso como ponto de partida para uma vida vitoriosa em Cristo? O final do versículo acaba falando para mim e para você. Ele também não tem capacidade de te dar aquilo que você está precisando da parte dele? Ele também não tem capacidade de restaurar aquilo que você está precisando de restauração da parte dele? Se ele já entregou aquilo a qual eu não entregaria, você também não entregaria um filho por amor a alguém a qual você nem conhece. Mas ele entregou. Ele não é capaz de fazer o que você precisa. Não é. Isso é uma reflexão, irmãos, que eu e você temos que fazer todos os dias da nossa vida. Se ele não poupou o filho, o que dirá o que nós precisamos quando eu e você buscamos e estamos em intimidade com o Senhor? Ele pode ou não pode fazer pelas nossas vidas? E olha o que ele continua falando. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem pode intentar acusação contra cada um de nós? Se nós estamos aqui, irmãos, é porque nós somos um povo escolhido do Senhor. É porque você deu ouvido e foi íntimo ao Senhor, ao ponto de deixar Ele te trazer aqui. Então quem pode intentar alguma acusação contra a sua vida? Olha o que o final do versículo fala. É Deus quem te justifica. Irmãos, e se você está em intimidade com Deus, pode o inferno querer o que quiser da sua vida. Quem te justifica é o nosso Deus. E não tem história. É Deus e ponto, acabou. Não tem história, irmãos, contra aqueles que estão como filhos do Senhor. Não tem história. É Deus quem te justifica. Olha o que ele continua falando. Versículo 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem que pode te condenar, meus irmãos? Quem que pode me condenar? O inimigo tenta, mas ele não pode, porque quando ele tenta nos condenar, quando ele tenta nos pôr o dedo no nariz e condenar a minha e a sua vida, Jesus está à direita do Pai, ali intercedendo por cada um de nós. Ele está ali sentado de intercessor pelas nossas vidas. Mas precisamos estar íntimos com o Senhor, precisamos estar buscando o Senhor, buscando a Ele de todo o coração, toda a nossa alma, todo o nosso espírito, para que o Senhor Jesus possa nos justificar perante ao Pai. Porque, irmãos, se nós não estivermos assim, o inimigo consegue. Mas se nós estivermos na posição a qual o Senhor quer e espera das nossas vidas, o inimigo pode até tentar, mas não vai dar certo para ele, porque maior é o nosso Deus. Amém? E olha que interessante a palavra do Senhor vai ficando. E esse versículo é um versículo chave para a minha e para a sua vida. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Você já parou e fez uma reflexão se alguma coisa pode te separar do amor de Cristo?
E a gente vai entender o que o apóstolo Paulo fala aqui nessa noite. A tribulação, ela é capaz de separar você do amor de Cristo. O seu dia tribulado, as situações a qual você passa no seu decorrer do dia, o que você está enfrentando na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, onde você trabalha, onde você mora, no bairro, alguma coisa pode te separar do amor de Cristo. Olha que interessante, meus irmãos. E só lembrando que o apóstolo Paulo faz essa pergunta para a igreja, a qual naquela época o povo era perseguido por falar o nome de Jesus. Era perseguido por dar continuidade no ministério de Jesus. Era perseguido por levar o nome do nosso Senhor. E olha o que ele pergunta: a perseguição pode separar você do amor de Cristo? É uma das perguntas a qual o apóstolo Paulo fala. Há um povo que era perseguido. Hoje eu e você não somos. Por enquanto. Por enquanto. Mas isso pode separar você do amor de Cristo? Eu pulei a angústia. A angústia pode separar você do amor de Cristo. Aquela angústia que muitas das vezes o inimigo tenta pôr nas nossas vidas. Aquilo que dói, aquela solidão, aquele aperto no coração, aquele céu que a gente olha e não vê ele, vê tudo de bronze. Ele pode separar você do amor de Cristo. Lembrando que nós ouvimos que o Senhor Deus não poupou nem o seu Filho por amor a nós. Isso pode te separar do amor de Cristo. Outra coisa, a fome. A fome pode fazer você se separar do amor de Cristo. Isso tudo, irmãos, é para a gente pensar no nosso coração. É para a gente pensar no nosso profundo, no nosso íntimo. São coisas a qual o apóstolo Paulo falava com o povo que passava naquela situação. Mas que muitos deles, irmãos, não negaram o Senhor por nada disso que está sendo citado. E muitas das vezes, irmãos, nós negamos Ele por tão pouca coisa. Nós separamos do amor dEle por tão pouca coisa. E esse povo passava tudo isso, e muitos deles não separaram eles do amor de Cristo. Olha o que ele continua falando. A nudez pode separar você do amor de Cristo. Eu imagino a igreja recebendo essa carta do apóstolo Paulo, e o pastor da época lendo isso para os irmãos. Imagina, irmãos. Outra coisa, o perigo a qual eles passavam todo santo dia, somente por falar, por andar, por fazer igual Jesus fazia, pode separar você do amor de Cristo. Ou a espada. A espada, irmãos, a qual eles não negaram, e muitos dos nossos irmãos caíram pelas mãos do Império Romano, mas não separaram ele do amor de Cristo. Não separaram. Olha que interessante, 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Imagina aquela igreja recebendo uma mensagem dessa, meus irmãos. Um povo que saía ao acordar, orava e não sabia se voltar para casa. Eles eram entregues à morte pelo nome de Jesus todo santo dia da vida deles. Muitos amanheciam o dia junto, na hora que ia recolher, não estavam alguns presentes mais, porque caíam pelo amor do Santo Cristo. Olha que interessante. Somos reputados, ou seja, somos considerados, olha que interessante, como ovelhas ao matadouro. Olha a comparação que o apóstolo Paulo faz com as nossas vidas. Eu não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de ver uma ovelha morrendo. Ela entra muda, calada, não dá um grito e só chora. Onde eu trabalhei, certa época da minha vida, eles faziam isso. E ela entra e não fala nada, não grita, não esperneia nada. Ela sabe que é o momento dela. Olha o que o apóstolo Paulo nos compara nessa noite. Como ovelhas, reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, irmãos, uma coisa eu quero que vocês entendam. Quando o Senhor proporciona na minha vida, na sua vida, passarmos por situações,
por mais que não chegue nem perto disso daqui, Ele realmente espera de mim e de você que nós estejamos tão íntimos com Ele, mas tão íntimos com Ele, mas tão buscando a Ele todos os dias, que nada disso possa separar eu e você do amor dEle. Irmãos, e isso está nas minhas mãos, nas suas mãos. Não está mais na mão de Deus essa separação do amor entre nós e Ele. Isso só cabe a mim e a você. Se eu e você estivermos com as nossas buscas em dia, nós não seremos separados do amor do Senhor, porque isso depende de nós. Porque no versículo 37 ele fala algo interessante para mim e para você: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas eu e você somos mais do que vencedores. Irmãos, o inimigo pode tentar de tudo com a permissão de Deus na sua vida, mas de uma coisa você e eu temos que ter a certeza: se eu e você estivermos com a nossa busca, a intimidade ao Senhor em dia, nós somos mais do que vencedores. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua situação. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Mas o que Ele espera de mim e de você? Que nós estejamos buscando a Ele, para que nós possamos alcançar essa vida vitoriosa que Cristo tem para mim e para você. Isso vem de Cristo para nós, não é de nós para Cristo. Essa vida vitoriosa a qual Ele tem para cada um de nós, depende de mim e de você, para que nós chegamos nesse versículo 37 e possamos expor isso nas nossas vidas. Eu estou passando por isso, mas em tudo eu sou mais do que vencedor, porque eu creio num Deus que faz milagre, eu creio num Deus que restaura, eu creio num Deus que cura, que liberta, que transforma, porque o nosso Deus é o mesmo desse que está escrito nas Escrituras até hoje. Sabe quando nós vemos se nós vamos receber dessa forma ou não? Do tamanho da dimensão que você enxerga o Senhor. Busque mais, você vai enxergar mais. Esteja mais próximo dele, você vai conhecer mais. E assim você vai viver mais e mais uma vida vitoriosa em Cristo, porque é isso que Ele espera de mim e de você. E o final do versículo 37 fala: porque Ele nos amou primeiro. Ele te amou primeiro, por isso você tem direito a essa vida vitoriosa, se você e eu estivermos em Cristo Jesus. Isso vem dele, meus irmãos. De mim não sai nada disso. Só sai a cooperação para mim poder alcançar essa vida. Mas depende de você, e é Ele que tem essa vida para cada um de nós. E olha o que interessante que ele continua falando, versículo 38. Porque eu estou certo. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele dá uma certeza para nossas vidas. Eu estou certo de que nem a morte, ou seja, se o problema te levar à morte, ele não pode te separar do amor de Cristo. Olha o que interessante. Nem os anjos, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, ou seja, nem agora o que você passa, nem o futuro. Olha que interessante. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse amor, meus irmãos, a qual Ele olha para mim e para você, tem como uma lente no meio do caminho o Senhor Jesus Cristo. Então esse amor a qual Ele sente por mim e por você, a qual Ele entregou o seu Filho naquela cruz, antes mesmo de você aceitar Ele para morrer por mim e por você, esse amor de Deus passa por essa lente, que é o Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo deixa bem claro para nós: se nós estivermos com as nossas vidas firmadas no Senhor, nosso Deus, nada pode separar cada um de nós do amor a qual Jesus tem pelas nossas vidas. Agora, irmãos, isso cabe a mim e a você. Se nós vamos buscar Ele sem interrupção para as nossas vidas, se nós vamos querer estar nessa vida vitoriosa a qual Cristo tem para cada um de nós, isto basta eu e você
fazermos a nossa parte, estarmos com a nossa busca constante no Senhor, nos colocarmos diante a presença dEle e fazer com que nós possamos todos os dias alcançar essa vida a qual o Senhor tem para nós. Irmãos, como diz a palavra dEle, nada pode te separar. Não deixe o inimigo colocar na sua mente que você não pode, que você não consegue, que você não é amado por Deus. Não deixe. Mas se coloque na presença do Senhor, ao ponto que se o inimigo vir soprar isso no seu ouvido, você toque com ele da sua vida. Porque a palavra deixa bem claro que nada pode separar eu e você desse amor ao qual o Senhor tem das nossas vidas. Mas algo interessante nós temos que levar para nós. Se mantenha nessa busca, se mantenha nessa separação, nessa vida separada para Cristo. Se mantenha nisso. Sabe por quê? Para eu e você não deixarmos nós mesmos separar as nossas vidas desse amor de Cristo. Para não deixarmos que nós mesmos sejamos arrogantes o suficiente de olharmos somente para o nosso interior e acharmos que não precisamos, e acharmos que o que nós estamos fazendo está certo, tudo bem, possamos fazer e o Senhor vai continuar nos abençoando. Não. Nós temos a capacidade de separar, porque a palavra que nós lemos fala que nada pode separar, mas não fala que você não pode. Se eu e você sairmos dessa presença a qual o Senhor espera que nós estejamos, nós podemos sim separar nós desse amor. Então, irmãos, que todos os dias da sua vida, você acorde cedo e apresente o seu dia ao Senhor. Foi como eu falei aqui no domingo. Apresente o seu dia ao Senhor, fala para Ele te ajudar, para o Espírito Santo te conduzir, para você não sair dessa presença dEle, que é verdadeira na sua vida, você tenha certeza disso. O Espírito Santo, Ele mora em cada um de nós, nós somos templo do Senhor, nós somos morada do Senhor nessa terra, Ele se habita no nosso coração, Ele se habita na nossa vida. Mas irmãos, se eu e você não atentarmos para o que estamos fazendo no nosso dia a dia, nós possamos começar a fazer, sem a atenção das nossas vidas, coisas a qual o Espírito Santo vem a se apagar na minha e na sua vida. E assim, irmãos, nós separamos a nossa vida dessa vida vitoriosa a qual Cristo tem para nós. E isso cabe a mim e a você, se manter nessa vida todos os dias, porque o que o Senhor nosso Deus tinha que fazer por nós, Ele já fez e está feito. Então, continue, peça a Deus para que Ele te ajude e você e eu possamos viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Essa é a vida a qual o Senhor tem para nós e só cabe a mim e a você entrarmos nela para a honra e glória dele. Amém? A igreja se coloca de pé em nome de Jesus.